Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro de liderança jovem. Hoje eu vou facilitar essa oficina. Meu nome é Letícia Alves Ramos. Eu sou bacharel em licenciatura em Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira. Atualmente eu moro no Espírito Santo e eu trabalho aqui como tutora pedagógica no programa Ensina Brasil. E hoje eu vou estar com vocês falando um pouquinho sobre projetos, meio ambiente, sustentabilidade. Espero que vocês gostem desse momento. Qual que é o objetivo da nossa oficina? O objetivo dessa oficina é fomentar uma ótica acerca de meio ambiente e sociedade nos jovens dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, a fim de compreender melhor sua realidade e desenvolverem uma visão mais propositiva. E aí, a gente vai seguir uma estrutura para essa oficina, que primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o Estatuto da Juventude, direito à sustentabilidade e meio ambiente, o que é meio ambiente, quais as 5 dimensões da sustentabilidade, e, por fim, como pensar meio ambiente e sustentabilidade nos projetos a serem desenvolvidos. Então, já começando aqui, vamos falar sobre o Estatuto da Juventude, a lei de número 12.852, de 5 de agosto de 2013. Então, o Estatuto da Juventude, ele traz vários direitos que os jovens têm, dentre eles o direito à educação, o direito à cultura, o direito à saúde e o direito à sustentabilidade e ao meio ambiente, que é o que a gente vai focar hoje. Segundo Sander e Wester, a juventude não pode ser considerada apenas como uma fase, período de transição para a vida adulta, mas como um momento presente, fundamental para definir a vida adulta. Então, a juventude é uma fase muito importante, onde nós construímos as nossas aspirações, para a gente ser parte de um movimento que vai gerar um impacto e mudança no nosso ambiente, na nossa sociedade, no nosso futuro. Então, torna-se cada vez mais relevante e significativo a participação dos jovens na luta pela defesa e garantia universal dos direitos humanos, e, dentre eles, na proteção dos recursos naturais para presentes e futuras gerações. E é isso que fala, o direito à sustentabilidade e meio ambiente no Estatuto. Dentro desse direito, a gente tem 3 artigos. O primeiro artigo que trata é o artigo 34. E aí nele diz: o jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações. Então, é imprescindível que o governo garanta esses direitos a todos os jovens. E através da participação da juventude, que podem estar novas formas de enfrentamento da nossa condição posta hoje, Então, vem sendo muito destacado pelo Ministério do Meio Ambiente que os jovens têm um papel de destaque, nessa redução de emissão de gases de efeito estufa, na adaptação à mudança do clima e nas negociações internacionais sobre o tema. É um direito de todos, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que nos proporcione uma vida sadia de qualidade, mas também é nosso dever defendê-lo e protegê-lo. Então, essa é a importância da juventude estar inserida nesse meio. E aí a gente tem o artigo 35, que ele fala: o Estado promoverá em todos os níveis de ensino a educação ambiental voltada para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a educação ambiental, ela tem a sua importância refletida no cotidiano de uma comunidade. E quando essa comunidade, uma população, recebe uma educação de qualidade desde os anos iniciais, a gente consegue perceber nos atos mais corriqueiros hábitos e práticas que protegem e defendem o meio ambiente. Loureiro traz para a gente, que nós somos a primeira espécie
que efetivamente conseguiu não só produzir extinções em massa na natureza, mas universalizar um modo de produção que coloca como possibilidade concreta o nosso fim no planeta. Não se trata do fim do planeta, mas da nossa existência e de outras espécies que coabitam a Terra conosco. Então, é muito importante, né? Olha o quanto essa fala ela é preocupante. Então, é muito importante que seja fornecida para todas as comunidades, desde os anos iniciais, uma educação de qualidade, para que a gente consiga promover mudanças no modo em que vivemos, para a gente mudar essa realidade que está posta. Né? Então, é sobre educação ambiental, que fala, é um pouquinho sobre educação ambiental que fala esse artigo 35. O terceiro e último artigo que tem no Estatuto da Juventude, né, sobre o meio ambiente e sustentabilidade, ele fala na elaboração, na execução e na avaliação de políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, o poder público deverá considerar. Inciso 1, né? Primeiro, o estímulo e o fortalecimento de organizações, movimentos, redes e outros coletivos de juventude que atuem no âmbito das questões ambientais em prol do desenvolvimento sustentável. 2. O incentivo à participação dos jovens na elaboração das políticas públicas de meio ambiente. 3. A criação de programas de educação ambiental destinados aos jovens. E 4. O incentivo à participação dos jovens em projetos de geração de trabalho e renda que visem ao desenvolvimento sustentável nos âmbitos rural e urbano. E esse terceiro artigo, o artigo 36, ele fala sobre a importância dos jovens, a importância da movimentação, a importância dos jovens estarem inseridos para que eles possam inspirar outros jovens, né, a lutar pelo meio ambiente. E nenhuma geração tem tanto a perder com os efeitos negativos das mudanças climáticas como a geração Z. Seu futuro está ligado ao futuro do planeta e você precisa estar disposto a preservá-lo. A juventude sabe que fechar os olhos para essa realidade, cujas consequências são cada vez mais tangíveis, não é uma opção. E não fechar os seus olhos e abrir os olhos do mundo foi o que fez a Greta Thunberg, né? Essa jovem aqui da foto. É uma adolescente sueca que liderou um movimento em prol do meio ambiente e começou em 2018, com 16 anos. Né? Ela fez uma greve, ela foi em frente ao parlamento sueco para protestar sobre as emissões de carbono no seu país, que inspirou jovens no mundo inteiro. A Greta, depois disso, participou de vários outros movimentos, ela foi convidada para discursar na ONU, e ela foi inspiração para muitos outros jovens que começaram também nos seus países. Aqui no Brasil, a gente também teve um movimento, no mesmo ano, em 15 de março, né, que os jovens saíram para as ruas para protestar sobre, a respeito de como vem sendo tratado pelos nossos governos o nosso meio ambiente. Então, o artigo 36 ele fala sobre essa importância, né, dos jovens e como os jovens eles precisam estar inseridos nessas ações e também inspirar outros jovens. E a gente está falando aqui tanto de meio ambiente, sustentabilidade, mas o que é de fato o meio ambiente, né? A gente falou tanto sobre isso, mas o que é o meio ambiente? Podemos definir o meio ambiente como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O conceito de meio ambiente, ele apresenta diferentes conotações, né? E ele pode ser analisado a partir de diversos aspectos, como aspectos naturais, como a fauna e a flora, né? Que fala sobre o nosso meio ambiente natural. Outro aspecto é o aspecto urbano, né? Que ele fala sobre o meio ambiente artificial, o local onde as pessoas exercem suas atividades, onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham. Outro aspecto é o patrimônio cultural, né? Que ele fala sobre os nossos patrimônios históricos, culturais,
sobre os monumentos, e o patrimônio genético, que diz sobre os nossos genes, nosso DNA. Então, o meio ambiente é o ambiente em que os seres estão inseridos. Então, é onde a gente está inserido e com as suas diversas condições biológicas, físicas e químicas. E a gente precisa garantir que os recursos de tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia, ele seja utilizado com responsabilidade, né? Para que a gente possa preservar o meio que a gente vive. E preservar é uma palavra importante, né? Preservar é um dos principais princípios da sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? A sustentabilidade serve como alternativa para garantir a sobrevivência dos recursos naturais do planeta, ao mesmo tempo que permite os seres humanos e as sociedades soluções ecológicas de desenvolvimento. Então, qual é o conceito, né? O conceito de sustentabilidade ambiental define a maneira de que nós, seres humanos, utilizamos os bens e recursos naturais para suprir nossas necessidades, sem que com isso exista o esgotamento e haja o suprimento para as próximas gerações. É simples. Ser sustentável é utilizar e cuidar para que não falte ao próximo que vai utilizar, formando assim uma cadeia solidária que busca preservar da melhor maneira o meio ambiente. Então, sustentabilidade é um conceito relacionado ao desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, formado por um conjunto de ideias e estratégias. E quais são essas ideias e estratégias, né? Ela é contemplada por 4 ideias e estratégias. A primeira é um conceito que se relaciona ao ecologicamente correto, né? Ao economicamente viável, ao culturalmente diverso e ao socialmente justo, né? Então, sustentabilidade ambiental se refere à capacidade de sustentação dos ecossistemas, que é nada mais que a capacidade de absorção e recomposição. Que a gente utiliza, a gente precisa recompor para garantir que esse recurso ele não falte. Então, essas são as 4 ideias que contemplam a sustentabilidade. E a sustentabilidade ambiental pode ser alcançada por meio da intensificação do uso dos recursos potenciais para propósitos socialmente válidos, da limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos e produtos facilmente esgotáveis ou ambientalmente prejudiciais, substituindo-se por recursos ou produtos renováveis e ou abundantes e ambientalmente inofensivos, redução do volume de resíduos de poluição e intensificação da pesquisa de tecnologias limpas, né? O que isso traz para nós? É muito importante investir em recursos renováveis, né, ou produtos que não causem danos ao meio ambiente. A gente precisa, nesse momento, adotar medidas para defender e preservar o meio ambiente para gerações futuras. Esse é o nosso dever. Então, além de ser essencial a criação de política de preservação do meio ambiente, a população em geral precisa agir cobrando, fiscalizando as ações do governo e também, né, atuando no dia a dia, através de mudanças de hábitos e participação ativas nas discussões sobre o meio ambiente para contribuir para essa preservação. E dentro de sustentabilidade, a gente tem algumas dimensões, né? Então, as dimensões de sustentabilidade. Diante dos problemas ecológicos que o planeta Terra tem enfrentado, é necessário que a sustentabilidade seja enquadrada no modo de vida de todos os indivíduos, para, assim, tentar-se reverter os danos até então causados à mãe natureza, e também impedir que ela seja ainda mais agredida pelas devastadoras ações humanas. Dentro desse quadro, foram criadas várias dimensões, na verdade 5 dimensões da sustentabilidade,
que tem como objetivo estudar e compreender a sustentabilidade em várias áreas existentes nas relações humanas. E por que isso? Para a gente conseguir fomentar a prática e incorporar de forma definitiva e principalmente efetiva ações em cada um desses 5 campos. Então, entender essas 5 dimensões para conseguir incorporar mudanças na sociedade é muito importante. E quais são elas? A gente tem as 5 dimensões, né? Que são elas, né? A dimensão social, econômica, ecológica, espacial e cultural. E aí a gente tem, então, a primeira dimensão, que é a dimensão social. A sustentabilidade social é entendida como uma meta a ser alcançada pelas populações, para que estas atinjam o melhor ponto de bem-estar para a sua realidade, conseguindo a sociedade como um todo reduzir as grandes diferenças atualmente estabelecidas, principalmente nos países considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, uma das maneiras, né, da gente dar à sociedade ferramenta para que ela mesma, de forma organizada, decida qual condição de vida ela deseja ter. Então, é a possibilidade de deixar a sociedade exercer a sua cidadania. Um exemplo aqui na dimensão social é a desigualdade, né? Então, essa dimensão ela diz sobre isso. Ela fala que as populações elas precisam ter o melhor ponto de bem-estar dentro da sua realidade, que não condiz hoje em vários países, né? A desigualdade social ela ainda é muito grande no mundo todo. Então, a gente precisa entender como funciona essa dimensão para poder agir, para poder atuar e resolver, remediar esses problemas. Uma outra dimensão, a segunda, é a econômica, né? A sustentabilidade econômica é a que deve ser possibilitada por uma alocação e gestão eficiente de recursos e por um fluxo regular de investimentos públicos e privados. Então, basicamente, aqui, busca-se um real equilíbrio, né? Então, entre a produção de bens e serviços e a distribuição de riqueza. É conseguir equilibrar numa balança que produzimos e como a gente distribui essas riquezas de maneira justa para todos. A terceira dimensão é a ecológica, né? E aí que a gente tem sustentabilidade ecológica deve atentar para o uso dos recursos potenciais dos ecossistemas, mas minimizando danos causados a eles. E aí, quais são os pontos? Preservação dos recursos naturais, na produção de recursos renováveis e na limitação de uso de recursos não renováveis, limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos esgotáveis ou ambientalmente prejudiciais, substituindo-os por recursos renováveis e inofensivos, redução do volume de resíduos e de poluição por meio de conservação e reciclagem, autolimitação de consumo material e utilização de tecnologias limpas. Nessa dimensão, é importante que a gente compreenda que a grande questão aqui é assegurar a criação de condição que torna viável a nossa vida na Terra. Então, a dimensão ecológica, ela fala sobre garantir que todas as gerações tenham condições de vida saudável na Terra. A nossa quarta dimensão é a dimensão espacial, né? Então, a dimensão espacial da sustentabilidade norteia-se em uma configuração rural, urbana, mais equilibrada, com uma melhor distribuição territorial de assentamentos humanos e também das atividades econômicas. Melhorias no ambiente urbano, reduzir a concentração excessiva nas áreas metropolitanas, frear a destruição de ecossistemas frágeis, mas de importância vital, através de processos de colonização sem controle,
promover a agricultura e a exploração agrícola das florestas através de técnicas modernas regenerativas e criar uma rede de reservas naturais e de biosfera para proteger a diversidade. Essa dimensão espacial, então, fala sobre o espaço, o território que a gente ocupa. Então, aqui, nota-se uma importante sustentabilidade, que além de estar presente no setor econômico, né, onde busca a distribuição das riquezas, conforme a gente viu, ela se manifesta igualmente na distribuição das áreas ocupadas pelos seres humanos. Então, precisamos garantir que, né, exista uma organização para que as áreas que a gente ocupa, então onde a gente mora, elas sejam ocupações que causam o menor dano possível ao meio ambiente. Assim, né, como a organização desses espaços. Então, com o escopo, com a ideia de criar regras para melhorar a conservação e recuperação do meio ambiente em cada espaço, principalmente nos espaços mais degradados. E a nossa quinta dimensão é a dimensão cultural. Nessa conjuntura, a dimensão cultural deve promover, preservar e divulgar a história, tradições e valores regionais, acompanhando sempre suas transformações e, claro, garantindo a toda a população o acesso à informação e ao conhecimento, para que possam investir na construção, reforma ou restauração de equipamentos culturais. O que essa dimensão diz? Ela diz respeito à cultura de cada local. Então, essa dimensão da sustentabilidade, ela fala sobre garantir a continuidade e equilíbrio entre tradição, que é a história de cada comunidade, e a inovação, que são as novas tecnologias e histórias produzidas por aquela comunidade. Então, ela fala sobre preservar e divulgar, né? Então, preservação e divulgação das histórias, das tradições, dos valores regionais, bem como também o acompanhamento das transformações daquela comunidade. Então, para atingir essa dimensão, a gente precisa valorizar as culturas tradicionais, divulgar histórias da cidade, garantir oportunidade de acesso à informação para que todos tenham conhecimento e todos possam construir e entender sobre essas tradições, e também diz muito sobre a reforma ou restauração de equipamentos culturais, de patrimônios culturais, né? Então, essas são as nossas 5 dimensões da sustentabilidade. E aí, relembrando o caminho que a gente trilhou até aqui, a gente viu um pouquinho sobre o Estatuto da Juventude, né, que fala sobre o direito à sustentabilidade e ao meio ambiente, aos jovens. Falamos sobre o meio ambiente, que é o meio ambiente em que os seres estão inseridos, então, bem como as suas condições ambientais, biológicas, físicas e químicas. A gente falou sobre a sustentabilidade e a importância em investir em recursos renováveis ou produtos que não causem danos ao meio ambiente. Também sobre adotar medidas para defender e preservar o meio ambiente para as futuras gerações. E vimos agora as 5 dimensões da sustentabilidade, que é importante para a gente entender e conseguir incorporar mudanças nessas diversas áreas da sociedade. Então, para onde a gente vai agora, né? Agora, nosso próximo passo é refletir sobre como pensar meio ambiente e sustentabilidade para produzir e desenvolver projetos. Pensar somente no desmatamento da Amazônia ou na entrada agressiva do agronegócio no norte do país é importante e se faz necessário. Porém, se considerarmos o meio ambiente como o local que estamos, é imprescindível que novas formas de se olhar e se praticar responsabilidade socioambiental sejam dispostas em locais como Conselheiro Pena, Galileia, Tumiritinga, Governador Valadares, Belo Oriente, NAC, Periquito e Alpercata. Então, gente, entre o universo sustentável, né, e tudo que a gente discutiu até agora, e a realidade dos municípios em torno da barragem de Fundão, há uma distância
Então, não dá para a gente exigir uma postura sustentável de alguém que talvez não saiba, por exemplo, a história do lugar ou a importância da vegetação do entorno da cidade. Então, é importante que na hora de pensar o nosso projeto, a gente leve em consideração todo o aprendizado que a gente construiu até aqui na nossa conversa, mas também o contexto de cada cidade, o contexto que cada comunidade e cada população está inserida. É muito importante que a gente considere a realidade e quais os saberes daquela população, quais os conhecimentos daquela comunidade e como a gente e a partir daí como a gente consegue pensar e refletir projetos para serem produzidos, né? É preciso que as preocupações em relação ao meio ambiente não se restringam a plantar árvores e distribuir mudas, mas sim chegar a um consenso das reais necessidades da população e que projetos e políticas públicas com incentivos ou não de empresas locais possam trabalhar em prol de um desenvolvimento local que traga saúde, educação, cultura e geração de prosperidade. Então, qual é o meu papel nisso tudo? O que eu faço agora, né? Então, como pensar o meu projeto? É preciso, nesse momento, a gente refletir sobre que projeto eu posso pensar para resolver determinado problema. Por que eu quero fazer esse projeto? Quais os resultados ou benefícios que esse projeto vai gerar para a comunidade, para a sociedade e meio ambiente que eu vou trabalhar? Qual caminho eu vou seguir? E que caminho a gente vai seguir agora, né? Esse é o nosso caminho. O primeiro passo, o primeiro ponto é identificação do problema inicial. Então, identificar um problema para ser trabalhado. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre um problema hipotético, tá? Então, um problema que eu identifiquei foi que o rompimento da barragem do Fundão gerou perda da residência e local de trabalho de muitos moradores da comunidade do entorno. Esse é o meu problema. O segundo ponto, eu preciso pensar na definição de um objetivo. Então, né, o meu objetivo aqui é identificar quais áreas mais afetadas e promover ações para dar suporte para que as pessoas dessas áreas mais afetadas tenham assistência e auxílio durante o seu processo de restauração. Então, né, a gente tivemos moradores que perderam o trabalho e o objetivo do meu projeto é dar suporte e assistência para essas pessoas. Essa é a definição do meu objetivo. O terceiro ponto é a elaboração de proposta e metodologia. Então, eu vou fazer um cronograma, né? Primeiro eu vou criar um cronograma para ser seguido. Depois eu vou fazer uma pesquisa nas cidades e comunidades mais afetadas. Depois eu vou fazer ações em conjuntos com o CRAS e instituição parceira para apoiar esses moradores. E, por fim, vou fazer um cadastro de pessoas interessadas em participar e aí o acompanhamento, né? O acompanhamento dessas pessoas. Esse terceiro ponto aqui fala, então, sobre a elaboração e a proposta, né, a metodologia que eu vou seguir no meu projeto. E o quarto ponto é a aprovação e a construção conjunta, que vou ter uma discussão em grupo, né, com as pessoas que estão trabalhando comigo. Depois eu vou apresentar para o Instituto Renova. Depois eu vou fazer as adequações, se forem necessárias, uma apresentação desse projeto para outros parceiros, para, enfim, pôr em prática. Então, esse é o caminho que eu tenho que seguir depois de ter refletido e pensado no meu projeto. Depois de levar em consideração tudo que a gente discutiu, tudo que a gente conversou sobre o Estatuto da Juventude, sobre o meio ambiente, sobre sustentabilidade, entender a realidade e o contexto da comunidade que eu vou trabalhar, aí eu vou seguir um caminho para pensar o meu projeto. E, a partir da reflexão que tivemos sobre meio ambiente e sustentabilidade, reflita como a sua ideia de projeto se articula com as ações de reparação ao meio ambiente. Então, como o que você pensou em fazer, como o que você idealizou de projeto
está alinhado com as ações de reparação ao meio ambiente. Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Depois dessa nossa conversa hoje. Quero agradecer muito a vocês. E aí a pergunta, né? Prontos para essa jornada de transformação? Pessoal, foi um prazer dividir essa oficina com você. Muito obrigada. Caso alguém queira, segue aqui os meus contatos. Pode entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, que eu vou estar disponível para o que vocês precisarem, qualquer dúvida ou uma conversa. Enfim, até mais e muito obrigada.